Fala, turma implacável, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da Implacável Concursos, e vamos iniciar agora a nossa aula de revisão gratuita para o concurso da Guarda Municipal de Itajaí. O edital saiu ontem e a Implacável não perdeu tempo. Ela está disponibilizando para vocês uma semana gratuita de aulas aqui no canal da Implacável Concursos, direcionados para o seu conteúdo programático. Teremos muitas aulas, e essas aulas todas serão muito importantes para vocês. Aqui vocês vão ter uma pequena degustação daquilo que você encontrará lá na plataforma da Implacável Concursos, e aqui comigo hoje nós iniciaremos com Direito Constitucional e Direitos Humanos. Bom, antes de a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a você, para que dê mais engajamento a essa semana gratuita de revisão, que não perca nenhuma aula e deixe o seu like em cada uma delas. Além de deixar seu like, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois de fato nós precisamos do seu engajamento para a manutenção desses projetos gratuitos aqui no canal da Implacável Concursos. Para quem já acompanha há um bom tempo, sabe que aqui nós sempre temos conteúdos gratuitos e de qualidade para vocês. Então, pega já essa aula, compartilha com seus amigos, dá o máximo de engajamento, pois assim a Implacável vai oferecer mais conteúdo gratuito direcionado ao concurso da GM Itajaí. Outro aviso importante: estaremos juntos na revisão de véspera presencial da Implacável Concurso lá para a Guarda Municipal de Itajaí. Já tem local definido. Para melhores informações você pode buscar aqui na descrição do vídeo. Inclusive adquira já o seu ingresso, porque as vagas elas são limitadas e o costume é que elas se esgotam muito rápido, tá bom? E para aqueles que já participaram de uma revisão de véspera presencial da Implacável Concurso, sabe a diferença que isso pode fazer na sua aprovação. Então, vamos juntos, eu estarei junto com vocês, toda a equipe Implacável estará com vocês. A gente vai tirar fotos, para tirar fotos depois com vocês fardados, Isso é muito legal, a gente vê toda essa evolução de vocês. Vai ser uma honra encontrar cada um de vocês por lá, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar agora o nosso conteúdo de Direito Constitucional e Direitos Humanos, mas antes disso eu gostaria de dar uma breve analisada no conteúdo programático indicado no nosso edital. Primeiramente, conteúdo de Direito Constitucional, bem enxuto, podemos assim dizer, tá? Embora tenha alguns pontos ali mais abrangentes, a gente vai perceber que ele é bem enxuto. Segurança Pública na Constituição Federal, enfim, o artigo 144 da Constituição, com ênfase nas competências dos órgãos de segurança pública. Bom, a temática aqui da segurança pública é uma temática muito recorrente em prova. E eu posso destacar para vocês, inclusive trouxe uma questão voltada a este raciocínio, de que a temática da guarda municipal é a que está mais em alta, não somente em concursos públicos de guardas municipais, mas num contexto mais geral. Então, temos aqui um tema bem importante, tudo bem? Além de segurança pública, nós encontramos também aqui as disposições relacionadas à administração pública. Aí fala aqui princípios constitucionais previstos no artigo 37. Além disso, direitos e garantias fundamentais aplicáveis à atuação estatal, deveres do agente público, responsabilidade do agente público no exercício da função, a proteção dos direitos fundamentais e o limite da atuação estatal. Basicamente, a gente encontra que a perspectiva da segurança pública, acredito que essa é a perspectiva de maior cobrança e incidência na sua prova sobre o conteúdo de direito constitucional. Encontramos as noções de administração pública que encontram correspondência lá no direito administrativo. Além disso, a gente consegue verificar também aqui, pessoal, a perspectiva dos direitos e garantias fundamentais aplicáveis à atuação estatal. Bom, vamos observar direitos que limitam a prática da atuação estatal, principalmente a prática policial desenvolvida pela Guarda Municipal. Por exemplo, inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade das comunicações, tudo aquilo que estiver diretamente relacionado à atuação das guardas municipais vai estar como ponto de ênfase aqui para o nosso conteúdo programático, tudo bem? Essencialmente, esse é o direito constitucional. Se a gente for observar, não é um conteúdo extenso, é um conteúdo básico, embora tenha um certo nível de abrangência de acordo com as perspectivas desenvolvidas aí a partir desses temas aí que são indicados, Além desse ponto, eu quero passar com vocês para o conteúdo de direitos humanos. Diz assim, direitos humanos aplicados à atividade policial. Aí fala de Declaração Universal dos Direitos Humanos, dignidade da pessoa humana, proteção dos direitos fundamentais. Basicamente, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana e proteção dos direitos fundamentais, nós temos uma visão mais constitucional aqui a ser relacionada. Bom, não temos aqui muita complicação. Aí vem depois o nosso conteúdo programático dizendo uso proporcional da força, legalidade, necessidade e proporcionalidade da atuação policial, proteção de grupos vulneráveis, ética na atividade de segurança pública, cidadania e atuação preventiva, mediação de conflitos e respeito aos direitos humanos no exercício da função pública.
Aqui nós temos um ponto mais genérico, em que esse ponto mais genérico ele vai perpassar por uma série de disposições fundamentais acerca dos direitos humanos. E elas serão bem tratadas nas aulas aqui da plataforma, tá? Já estou em produção dessas aulas e assim a gente vai trazer algo mais bem direcionado para o que a banca FEPESE quer cobrar na sua prova, tranquilo? Bom, para a gente então iniciar essa aula aqui, apresento para vocês todo o contexto de aplicação do conteúdo de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e vou iniciar agora efetivamente a nossa aula tratando das questões que trouxe aqui para que possamos resolver conjuntamente e assim desenvolvermos raciocínios importantes acerca de cada uma das temáticas. Mas antes disso, eu estou vendo você aqui que está me assistindo que não deixou seu like. Não esquece do seu like, deixa aqui seu like aqui embaixo, porque ele vai nos ajudar a manter esses conteúdos gratuitos aqui na Implacável Concursos, tudo bem? Bom, pessoal, vem cá comigo, por favor, para a nossa primeira questão. Começamos já com Direito Constitucional, Segurança Pública. Olha o que é que ela diz. Assinale a alternativa correta a respeito da disciplina do Direito Constitucional da Segurança Pública. Item A fala: cabem às polícias civis cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Item B, aos corpos de bombeiros militares, além de outras atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Item C, as polícias militares incumbem as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Item D, as polícias penais federal, estaduais e distrital destinam-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E o item E, a Polícia Rodoviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E aí, pessoal, qual dos itens eu devo marcar? Isso aqui é um exemplo de uma questão sobre segurança pública cobrada recentemente na prova de Guarda Municipal de Chapecó, que inclusive, nós, a Implacável Concursos, aprovamos a maior parte dos candidatos aprovados na Polícia Municipal de Chapecó e você vai ser o próximo aprovado na Guarda Municipal de Itajaí. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, qual desses itens aqui a gente deve assimilar como nosso gabarito? Tá fácil, não tá? Essa perspectiva de facilidade vai ser exigida, vai ser condicionado na sua prova também. Olha, quando eu falo de Polícia Civil, preciso logo entender com vocês que ela não é órgão de atividade de policiamento ostensivo. As polícias civis exercem o que chamamos de polícia judiciária e por esta razão, então, está fora o que se estabelece esse ponto. Item B, aos corpos de bombeiros militares, além de outras atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Olha, aqui sim eu cheguei a um ponto correto. Mas, professor, defesa civil para corpo de bombeiro militar, tá correto, pessoal, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Cuidado, porque quando nós tratamos sobre segurança pública, a segurança pública ela é desenvolvida em algumas atividades. E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, segurança pública, e vou desenvolver para vocês o que chamamos de atividades de segurança pública. Muito se fala em atividade de polícia, mas eu quero desenvolver para vocês que existem dois tipos de atividade. Existe a atividade de polícia de fato. Essa atividade de polícia se subdivide em atividade de polícia ostensiva e atividade de polícia judiciária, Mas existe uma outra atividade de segurança pública que pouco se fala, mas muito importante que é a atividade de defesa civil. E aí eu quero que vocês tomem cuidado para não confundir esses pontos, tá bom? Quando eu falo de atividade de polícia, eu estou diante de uma atividade de combate a delitos. De fato, combate-se delitos por meio da atividade de polícias, tá bom? Combate a delitos. Já quando eu falo da defesa civil, nós temos uma atividade tão importante para a manutenção da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, quanto o próprio combate a delitos, como a própria atividade de polícia. A defesa civil, pessoal, ela serve para o combate a calamidades públicas. Então, situações como um desmoronamento, um incêndio, tudo isso é calamidade pública e a gente vai desenvolver a atividade da Polícia Civil como um ponto muito importante, tá bom, pessoal? Este raciocínio, de fato, ele é fundamental para todos nós. E aí, eu pego essa condição e estabeleço para vocês, olha, obviamente que não é todo órgão que exerce atividade de defesa civil. A gente vai encontrar a atuação de defesa civil para alguns órgãos apenas, só para apenas um órgão. Para os demais órgãos de segurança pública, a gente encontra a atividade de polícia. Tanto é que aqui quero estabelecer para vocês os órgãos
de segurança pública previstos na Constituição Federal, previstos na CF, na Constituição Federal. Esses órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal estão lá no artigo 144, do inciso 1 até o inciso 8, tudo bem, pessoal? Lá nós encontramos o seguinte, até o inciso 7. Lá nós encontramos a Polícia Federal, nós encontramos a Polícia Rodoviária Federal, encontramos também a Polícia Ferroviária Federal, PFF, temos também as polícias civis, temos as polícias militares, temos os corpos de bombeiros militares, os CBMs, e temos também as polícias penais. Aqui coloquei 7 pontos, tá? Mas lá na verdade são 6 incisos no artigo 144. Tudo bem, estes são os órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal. Valendo lembrar que o Supremo Tribunal Federal raciocinou de forma diferente do que antes a raciocinava acerca dos órgãos de segurança pública. Nós temos aqui uma lista exemplificativa. Tanto é que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a Guarda Municipal a condição de órgão de segurança pública e, embora não esteja presente nesta lista expressa do artigo 144, isso não a exclui como tal, porque a lista é exemplificativa, ela nos apresenta apenas alguns exemplos, e esses exemplos estão aqui indicados. Aí temos Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal. Só para a gente entender, cada uma delas vai exercer atividade de polícia ostensiva, judiciária ou de defesa civil, ou então até mesmo as duas. Por exemplo, a Polícia Federal, ela tanto exerce a polícia ostensiva, como exerce também a atividade de polícia judiciária. Dentre os órgãos de segurança pública, o único que é ambivalente é a Polícia Federal. Falou de Polícia Rodoviária Federal, somente a atuação de polícia ostensiva. Estou colocando PO, polícia ostensiva. Polícia Ferroviária Federal também é ostensiva. Polícias militares, polícia ostensiva. E polícias penais também ostensiva. Quando eu falo de polícia civil, somente a atividade de polícia judiciária. E quando eu falo de corpo de bombeiro militar, a gente vai entender que nenhum órgão de polícia não é atividade de polícia, exerce sim atividade de defesa civil. Tudo bem? Bom, o que é que eu vou combinar aqui com vocês? Só exerce atividade de polícia o órgão presente na Constituição Federal que tiver o nome polícia. Tudo bem? Isso já nos ajuda. Corpo de Bombeiro Militar é o único que não tem o nome polícia, e isso faz com que seja um órgão de exercício de combate a calamidades públicas. Nesse sentido, então, a gente vai verificar, pessoal, esta condição, tá? E aí, só para ajudar vocês, quando a gente fala de polícia ostensiva, é uma atuação de prevenção de delitos, tá bom? Prevenção de delitos. Normalmente, a atividade de polícia ostensiva ela é caracterizada pela utilização de fardamento para os seus agentes, até porque a farda é uma forma de ostentar. Por exemplo, estou aqui ostentando que sou professor da Implacável Concurso com a minha farda. A gente consegue verificar que isso é fator necessário para a atividade de polícia ostensiva. Já quando eu falo de polícia judiciária, a gente vai entender que ela atua na repressão de delitos. Repressão de delitos, por quê? Porque o crime já aconteceu. E a ideia qual é? É de repreender a prática desse delito. Aí o que é que você faz? Você vai simplesmente buscar, a partir de uma investigação policial, o famoso inquérito policial, a atuação aí de análise daquele delito que foi cometido, né? Então temos ali essa perspectiva a ser desenvolvida. Assim, então, a gente entende sobre os órgãos de segurança pública. Deixa eu só tirar isso aqui do plural. Segurança pública previstos na Constituição Federal. A gente encontra uma lista exemplificativa, temos aqui temas importantes. Mas, professor, onde é que a Guarda Municipal se encontra? Bom, a Guarda Municipal ela tem previsão no texto do artigo 144, parágrafo 8º. Ela não está presente expressamente na lista de órgãos de segurança pública, ela está prevista lá no parágrafo 8º do artigo 144. Isso significa dizer que ela não é, diretamente, constitucionalmente, um órgão de segurança pública, porém, o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse, olha, embora ela não esteja diretamente estabelecida, ela é órgão de segurança pública, pois ela integra o Sistema Único de Segurança Pública, esse é um primeiro ponto importante, e além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal trouxe à Guarda Municipal a possibilidade de exercício da atividade de polícia ostensiva, sabia disso?
Vem cá comigo para a gente analisar a nossa próxima questão. Essa próxima questão foi elaborada por mim, tá bom? Ela foi elaborada por mim porque até então a FEPESE não cobrou sobre essa temática, mas eu acho que na sua prova ela vai cobrar. Uma temática que foi desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que vai além do texto constitucional, porém é de fundamental importância para você, guarda municipal. Olha aqui comigo, por favor, na segunda questão. Em determinado município foi editada a lei local, conferindo à guarda municipal a atribuição de realizar policiamento ostensivo e preventivo em vias públicas, visando a proteção da população e a preservação da ordem pública. A constitucionalidade da norma foi questionada sob o argumento de que o artigo 144 da Constituição não inclui expressamente as guardas municipais entre os órgãos encarregados de policiamento ostensivo. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. Vamos analisar cada um dos itens, tá bom? Aí vocês me ajudam a responder, coloca aí no chat, beleza? Item A. As guardas municipais possuem atuação restrita à vigilância patrimonial dos bens municipais, sendo inconstitucional qualquer atividade de policiamento preventivo. Item B. As guardas municipais podem exercer atividade de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas suas atribuições constitucionais e legais. Item C. As guardas municipais somente podem atuar em cooperação com a Polícia Militar, sendo vedada qualquer atuação autônoma da prevenção de criminalidade. Item D. O exercício de atividades de policiamento ostensivo pelas guardas municipais depende de autorização prévia do governador do estado. E o item E. As guardas municipais podem exercer livremente as funções de polícia judiciária e investigação criminal por integrarem o Sistema Único de Segurança Pública. Bom, pessoal, qual desses itens eu devo compreender? Estou vendo aqui no chat, na verdade não estou vendo o chat não, mas eu imagino que você aqui no chat já tenha falado o item correto, tá? Bom, para que a gente fundamente de uma forma devida, vem cá comigo, por favor. Recurso extraordinário 650588. Desculpa, 608588. Esse recurso extraordinário ele é fundamental para todos nós. Nesse tema de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal nos trouxe uma definição fundamental acerca das guardas municipais e, obrigatoriamente, você, guarda municipal, precisa conhecer dela. Olha o que é que diz, pessoal. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição, e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. Então, polícia ostensiva pode desenvolver, polícia judiciária jamais. Continuando, sendo submetidos ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público nos termos do artigo 129, inciso 7 da Constituição. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Então, pessoal, guarda municipal, você exerce uma atividade de polícia ostensiva. Essa atividade de polícia ostensiva é para a prevenção de delitos. Essa atuação é constitucionalmente válida, embora não esteja expressa no texto constitucional, isso está na jurisprudência. E por que que isso acaba sendo fundamental? Porque lá na hora da prova, pessoal, hoje em dia, quando a gente fala de segurança pública, nós temos algo muito literal. E aí o examinador tem buscado cada vez mais pontos extraconstitucional para trazer aqui para nós, para questões de prova. E isso daqui vai ser cobrado. Recurso extraordinário 608588, você precisa ter ele em mente, guardadinho. Tira um print desta tela, salvando esse julgado. É um julgado fundamental que tem toda a relevância para uma questão como essa. E aí, como você já deve ter indicado, o gabarito da nossa questão é o item B. Por que que deve ser o item B? Porque no item B fala que as guardas municipais podem exercer as atividades de segurança pública, inclusive policiamento ostensivo e comunitário. De fato, elas podem exercer. A gente tem essa atuação das guardas municipais como uma atuação fundamental que hoje é desenvolvida na prática aí por guardas municipais no país inteiro. Tudo bem? Item B de bola é o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão. Não esquece o seu like, não esquece a inscrição aqui no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Vamos agora, pessoal, para a nossa próxima questão. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Olha o que é que ela nos traz, tá? De acordo com a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, tá bom? Salvo. Aí eu quero observar aqui com vocês os pontos de salvo. 1.
T, em caso de averiguação sanitária. 2, em caso de desastre. 3, para prestar socorro. E 4, por determinação administrativa. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Bom, aqui nós estamos diante do prático e fundamental ponto, que muito cobrado em prova da chamada inviolabilidade domiciliar. Coloco aqui para vocês, tá? Ó, inviolabilidade domiciliar. A inviolabilidade domiciliar é o assunto proporcionalmente mais cobrado em provas de direito constitucional. Não estou falando só do direito, não estou só falando, tá, de concursos para guardas municipais, mas sim de todos os concursos públicos que tenham a temática do direito constitucional. É de fato a inviolabilidade domiciliar mais cobrada. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Essa é a regra. Só que vem a Constituição e fala, salvo. Se ela falou de salvo, é porque ela traz para nós, pessoal, o que chamamos de exceções. E é isso que eu quero estabelecer para vocês agora. A casa é asilo inviolável, mas esta casa ela pode ser violada mediante exceções. Quais são essas exceções? Primeira delas, o flagrante delito. Então, em situação de flagrante delito, pode violar o domicílio alheio sem consentimento do morador? Claro que sim. É uma das atuações mais comuns da Guarda Municipal. Você, daqui a pouquinho, o Guarda Municipal vai ingressar em domicílios alheios sem pedir autorização do morador, quando perceber que ali está acontecendo uma situação de flagrante. Você pode ingressar sem pedir consentimento dele, até porque você está ali, né, para proteger a ordem pública, você está ali até mesmo para proteger a vida de outras pessoas. Além disso, vamos entender também situação de desastre. Desastre também é uma situação autorizativa. Outra situação autorizativa é quando para prestar socorro. E, por último, você vai entender que também é possível em caso de determinação judicial. Determinação judicial. E aí, quando falamos em determinação judicial, devemos lembrar que nós temos aqui nada mais, nada menos do que um recorte temporal a ser realizado, pois o texto constitucional diz que a determinação judicial tem que ser durante o dia. Durante o dia. Temos esse recorte temporal estabelecido para cá. Já nos casos de flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, tanto pode ser durante o dia como pode ser durante a noite. Este é o raciocínio que nós vamos observar aqui para a regra da inviolabilidade domiciliar. Tomem cuidado, porque a inviolabilidade domiciliar é uma regra que compreende as exceções, e essas são as 4 exceções a serem estabelecidas. Professor, o conceito de durante o dia ele é fundamental para a minha prova? Não, tá, pessoal? Até porque, se você observar bem, ainda está tendo um certo conflito quanto à definição sobre o que é durante o dia, dentre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não tem sido cobrado em prova porque há ali um conflito e ainda não se sabe dizer ao certo o que é que deve ser aplicado nessas condições, tá bom? Volto para a nossa questão e a gente vai observar. Em caso de averiguação sanitária, pode ingressar em domicílio alheio? Não, a não ser que se faça uma determinação judicial para averiguar, mas a averiguação sanitária pelo Poder de Polícia Administrativa, ó, permite não. Em caso de desastre, permite, tudo bem. Para prestar socorro também. Agora, por determinação administrativa, não. Por quê? Porque é determinação judicial e durante o dia. Obviamente, o item gabarito dessa nossa terceira questão é aquele que envolve 2 e 3, né? Então, falso aqui o item A, item B é o gabarito da nossa questão, item C está falso, item D, item E também está falso. Bom, devemos marcar aqui o nosso gabarito item B. Foi inclusive cobrado, pessoal, essa prova aqui na prova da Prefeitura de Itajaí, ó, auditor fiscal de controle fiscal municipal controle urbano. Um cargo importante, né? Um cargo de grande relevância. Cobrou dessa maneira, cobrou de uma forma bem tranquila. Pode ser que na sua prova também seja cobrado de maneira parecida, tá? Sigo em frente com vocês agora para a gente analisar a nossa quarta questão. A nossa quarta questão vai envolver a temática da administração pública. Isso aqui também é muito fácil. Lá no nosso conteúdo do edital, só voltar aqui rapidinho, pessoal, nos entregou um raciocínio muito simples. Esse tópico aqui é um dos mais simples de todos, né? Ó, a administração pública, princípios constitucionais previstos no artigo 37. E essa questão ela traz exatamente esses princípios constitucionais. São princípios da administração pública. Caiu nessa prova aí da Prefeitura de Concórdia. Bom, legalidade e eficácia, item B, ética e responsabilidade, item D, item C, impessoalidade e eficiência, item D, moralidade e ética, e item E, justiça e publicidade. Qual dos itens aqui a gente deve compreender, pessoal, por gabarito para essa nossa questão? Bom, para a gente lembrar sobre os princípios da administração pública,
Vamos aqui colocar, ó, princípios expressos da administração pública, expressos ou explícitos da administração pública, estão indicados ali no artigo 37 da nossa Constituição. A administração pública, artigo 37. E aí você sabe muito bem que para lembrar desses princípios, basta adotar uma regrinha básica, que é a regrinha do LIMP. Já ouviram falar sobre ela? LIMP. Bom, para a gente aqui associar, o LIMP está relacionado a quê? A legalidade, o L de legalidade, legalidade, o I de impessoalidade, impessoalidade, o M de moralidade, moralidade, o P de publicidade, publicidade, e o E de eficiência, eficiência. Beleza, aqui nós temos o LIMP. Aí é só buscar na sua prova e correr para o abraço. Aí vem uma questão como essa e coloca no item A. Legalidade e eficácia. Não é eficácia não, meu irmão, é eficiência. Cuidado, tá? Item B, ética e responsabilidade. Isso não é princípio expresso da administração, não. Item C, impessoalidade e eficiência. É o I e o E, que dá do LIMP. Bom, podemos marcar esse nosso gabarito. Moralidade e ética está fora, justiça e publicidade está fora, justiça está fora, ética aqui está fora, né? Enfim, é assim que a gente deve desenvolver. É uma questão muito fácil, né? Mais fácil do que mastigar água de cabeça para baixo, e de fato é. E assim foi indicado no seu conteúdo programático. Eu acho que vai cair pelo menos uma questão sobre esse ponto, tá? Então é uma questão dada e você tem a obrigação de acertar. Só tomem cuidado, porque a gente pensa assim, é muito fácil, eu nem vou estudar isso não, é só tacar o LIMP. Mas toma cuidado porque na hora da prova pode ser que o examinador, ele troque lá e coloque eficácia, né, como aqui foi indicado. Ele pode trocar ali, pessoal, publicidade por propaganda, né? Já vi questão de prova fazendo isso. Então, só toma cuidado quanto a esse ponto, tá? Busquem bem a literalidade, tomem cuidado ali e atenção nessas disposições. Passo com vocês em frente agora para a nossa próxima questão. Olha essa nossa quinta questão, eu acho que é uma questão interessante, que ela vai trazer ali um raciocínio de direitos fundamentais que acabam conversando com os direitos humanos. Olha o que é que diz, pessoal. A determinação da Constituição Federal de 88 é de que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes. Aí item A fala aos decretos, item B, às portarias ministeriais, item C, às emendas constitucionais, item D, aos relatórios internacionais e o item E, às portarias internacionais. Qual desses itens aqui eu devo considerar por gabarito para essa nossa questão, hein, pessoal? Bom, é fácil, né? Você já deve ter lido o texto do artigo 5º da Constituição, e esse texto ele acaba nos trazendo pontos fundamentais, que são nada mais nada menos, pessoal, do que pontos de aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. E aí, a decreto, a portaria ministerial, a emenda constitucional, a relatório internacional ou a portarias internacionais? Bom, o item gabarito para essa nossa questão, como você deve estar afirmando aí, é o item C de casa, mas eu vou trazer para vocês a visão mais completa, tá? Lá diz assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Repara, serão equivalentes às emendas constitucionais. Assim diz o texto da nossa Constituição. Traz-se uma visão de equivalência, o que significa dizer que terão o mesmo tratamento jurídico fornecido às próprias emendas constitucionais. Professor, me mostre aí qual é a importância desse dispositivo para a minha prova. Bom, vamos aqui falar sobre este ponto, tá, pessoal? Vamos tratar aqui sobre formas de aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Inclusive, eu quero até trazer aqui para vocês, tá? Uma condição interessante. Muitas vezes, tratados internacionais sobre direitos humanos são dispostos em prova de forma abreviada. E como é que a banca costuma abreviar os tratados internacionais sobre direitos humanos? Ela costuma estabelecer a partir de uma sigla, que é a do TIDH, tá bom? Tratado Internacional de Direitos Humanos, TIDH. Tranquilo? Tratado Internacional de Direitos Humanos é a sigla que TIDH é a sigla que corresponde a eles. E aí existem 2 formas de aprovação. A primeira forma está presente na Constituição. Eles podem ser aprovados como equivalentes
equivalentes às emendas constitucionais. As emendas constitucionais. Para serem aprovados como equivalentes às emendas constitucionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos precisam ser aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E que forma é essa? Precisa ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Para quem não conhece as casas do Congresso Nacional, eu as apresento aqui agora, tudo bem? Congresso Nacional, para quem não conhece, ele é composto por duas casas legislativas internas. Nós temos de um lado a Câmara dos Deputados e do outro lado o Senado Federal. Então, para quem não sabe, é Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Isso são as duas casas do Congresso Nacional. Além disso, pessoal, eles precisam ser aprovados em 2 turnos de votação. O que é que significa isso? Significa dizer que eles têm que ser aprovados em 2 rodadas, tá? Não tem nada a ver com manhã e noite aqui, não. Quer dizer que eles devem ser aprovados em 2 rodadas de votação. E o último ponto que quero aqui estabelecer para vocês é que para sua aprovação precisa de 3/5 dos votos respectivos membros. Assim, então, aprova um tratado internacional como equivalente à emenda. Mas, professor, qual é a relevância prática disso? Eu gosto de entender o porquê das coisas. Qual é a relevância disso? Eu digo para vocês, tá? A relevância para isso, pessoal, está relacionada àquilo que nós chamamos por ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico corresponde ao conjunto de normas de um país. Você deve saber que o nosso país ele é composto por várias normas. Temos a Constituição Federal, mas não somente elas, temos ali as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos legislativos, as resoluções. Só que no nosso ordenamento jurídico a gente vai perceber que ele é escalonado como de forma piramidal porque existem níveis hierárquicos distintos. Existe uma norma que está lá no topo do nosso ordenamento jurídico. Que norma é essa? Bom, é essa que a gente estuda, chamada de Constituição Federal. Só que eu quero estabelecer para vocês algo mais. A Constituição Federal ela pode ser alterada por meio de emendas constitucionais. Já ouviram falar? A questão é a seguinte: quando a Constituição é alterada por meio de emenda, a emenda vai parar dentro ou fora da Constituição? É só você abrir lá no seu texto constitucional, em qualquer dispositivo alterado por emenda, que vai estar escrito assim, incluído pela emenda constitucional número tal, ou então alterado pela emenda constitucional número tal. A emenda vai parar dentro da Constituição, logo ela deve estar onde, pessoal? Aqui no topo do ordenamento jurídico ao lado da Constituição. E aqui, então, entendemos o porquê da importância desta forma de aprovação como equivalente à emenda. Porque se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, aí eu vou colocar aqui, TIDH, Tratado Internacional de Direitos Humanos, foi aprovado como equivalente às emendas constitucionais, naturalmente onde é que ele deve estar, pessoal? Eles devem estar aqui no topo do ordenamento jurídico brasileiro, ao lado das emendas. Por isso que nós temos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição algo essencial para todos nós, algo que nós devemos guardar no coração. Os tratados sobre direitos humanos equivalentes às emendas estarão no mesmo patamar jurídico hierárquico das emendas, que por sua vez é o mesmo patamar jurídico hierárquico da própria Constituição. Olha que interessante isso, pessoal. Eu não posso tirar aqui a importância deste ponto. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte: esta é apenas uma das formas de aprovação. Existe ainda uma outra forma de aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, em que eles podem ser aprovados como equivalentes às normas supralegais. Vou aqui colocar para vocês, tá? Equivalentes às normas supralegais. Professor, mas onde é que eu encontro isso? Isso daqui você vai encontrar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é um entendimento fixado na Constituição, mas é um entendimento estabelecido na jurisprudência do Supremo e, de forma específica, para quem tiver interesse, pessoal, está lá no recurso extraordinário 466-343, tá? Nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal trouxe para nós o raciocínio de equivalência à norma supralegal. Mas antes de a gente passar para entender o que seria efetivamente uma norma supralegal, fica fácil de a gente verificar o seguinte, tá? Norma supralegal é aquela norma que está acima das leis, supra de acima, legal das leis, porém estão abaixo da Constituição. Para quem não sabe, as normas supralegais elas se encontram aqui, neste patamarzinho intermediário.
aqui estão as normas supralegais, perfeito? E o patamar legal é esse daqui de baixo, aqui estão as leis de forma geral. É aqui que a gente encontra a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo e também as resoluções. Todas as demais espécies legislativas estão aqui embaixo. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é que quando eu falo de tratado sobre direitos humanos, ou ele está lá no topo, do lado da própria Constituição, ou ele está um pouco abaixo como norma supralegal. É essa a visão que eu quero estabelecer para vocês para fim de prova. E aí eu vou explicar para vocês isso aqui, mas eu acho que a banca não vai exigir de você o conhecimento sobre o que é uma norma supralegal, mas eu considero interessante você entender para ter um pouco mais de lógica sobre a perspectiva de aprovação dos tratados, até porque na sua prova também cai direitos humanos, né? Isso aqui pode ser até relevante para lá, tá? E aí a gente vai verificar que para ser equivalente à emenda à norma supralegal, existem duas possibilidades. A primeira delas é se eles forem aprovados no Brasil, se for um tratado internacional aprovado no Brasil, mas de forma diferente da prevista no artigo 5º, parágrafo 3º na Constituição. Então, vamos supor, pessoal, que ele seja aprovado de uma forma diferente, que não seja suficiente para aprovar como equivalente à emenda. Então, se for aprovado, mas de forma diferente da prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós entenderemos que temos aqui a equivalência à norma supralegal. Tudo bem? Ó? Artigo 5º, parágrafo 3º da CF. A equivalência seria a de norma supralegal. Porém, existe também uma outra possibilidade, que todos aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados no Brasil, mas antes da criação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, também se encaixam aqui. Professor, explica aí que história é essa de criação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Bom, eu peço a você que, se possível, abra aí no seu texto constitucional para a gente observar um ponto interessante. Abra aí no seu texto constitucional, inclusive, desde já, tá, pessoal? Hoje é o dia 1 de preparação para o concurso da Guarda Municipal de Itajaí. O edital saiu ontem, você vai fazer a sua preparação agora após o edital aqui conosco na Implacável Concursos. E eu já quero deixar uma tarefa para você. A tarefa é que desde já você tenha o texto da Constituição Federal em suas mãos. Pegue o texto da Constituição, leia, releia várias vezes em todos os dispositivos necessários para o seu estudo. Tá? Ah, professor, mas eu não tenho uma Constituição física. Você tem um celular? Dá para você abrir aí no Google e colocar só assim, ó, CF, vai aparecer lá o Planalto, né, o site do Planalto. E aí você vai acessar lá CF no site do Planalto e vai conseguir encontrar todo o texto constitucional. Só uma dica, tá? Quando você abrir lá no site do Planalto, clica no link texto compilado, porque assim eles tiram tudo aquilo que foi modificado e trazem o texto atual e atualizado. Tudo bem, pessoal? Bom, então você vai acessar lá o texto, você vai lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os parágrafos ficam ao final do artigo, tá? Para quem não conhece a estrutura de artigo, o artigo é composto por um caput. Caput vem da palavra latim cabeça, é o texto inicial, ali onde tem o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, ali é o caput. Abaixo do caput nós temos os incisos 1, 2, 3, 4, até o inciso 79, no caso do artigo 5º, então em numeral romano, tá? É bom que a gente faz uma revisão. Ao final, depois dos incisos, nós temos os parágrafos. Então, sempre que falar assim, abre lá no parágrafo tal do artigo tal, você vai lá para o final do artigo, é lá que você vai encontrar o parágrafo, tudo bem? Tem os incisos e às vezes dentro dos incisos você encontra as alíneas, a linha A, B, C, D. Se você abrir aí no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, você vai encontrar lá, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, sendo-lhe assegurados, aí fala a linha A, B, C e D, tudo bem? Você vai encontrar as alíneas, só exemplo. Mas aí eu queria que vocês abrissem no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Lá você vai encontrar, ao final, um parênteses lá, que tem uma informação muito importante. Diz assim, ó, incluído pela emenda constitucional número 45 de 2004. Sabe o que é que acontece, pessoal? Quando eu falo de ser aprovado, mas antes da criação do artigo 5º, parágrafo 3º, é porque você tem que conhecer a condição de que o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal foi criado em 2004 por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 45 de 2004. Logo, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos
anteriores a 2004, todos eles serão equivalentes a quê? Normas supralegais. Seria essa forma que você tem que ter de enxergar aqui sobre essas formas de aprovação, tudo bem? Bom, trago para vocês esse contexto, é um contexto interessante, tira um print da tela aí se for o caso, volto aqui com vocês, o gabarito aqui é para a emenda constitucional, porque eu estou falando de posteriores a 2004 na forma indicada no parágrafo 3º do artigo 5º, e aproveito todo esse contexto para a gente agora passar para os direitos humanos. Olha aqui comigo, por favor, pessoal, à disposição da nossa próxima questão. Isso aqui a gente já respondeu, não foi? Já respondeu essa sexta questão, deixa eu só tirar aqui, ó, anula essa questão. Vamos passar aqui para a nossa sexta e efetiva questão, que agora é sobre direitos humanos, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta de forma correta o conceito de direitos humanos. Item A, os direitos humanos divisíveis. Item B, os direitos humanos são universais e alienáveis. Item C, os direitos humanos são preceitos que consentem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Item D, os direitos humanos reconhecem especificamente as obrigações que o Estado tem em relação aos cidadãos. E o item E, a legislação dos direitos humanos obriga os governos a desenvolverem as ações e atividades, porém não os impede de realizar nenhuma atividade. E aí, pessoal, qual desses itens aqui se apresenta ao conceito de direitos humanos? Tema interessantíssimo. Esse tema é interessantíssimo e eu já quero iniciar com vocês aqui a definição sobre o que são os direitos humanos. Olha, esse talvez seja um dos pontos mais importantes acerca da temática dos direitos humanos, que é o seu conceito, tá bom? Direitos humanos, eles são nada mais, nada menos do que direitos que têm por finalidade a efetivação da dignidade da pessoa humana. São direitos que têm por finalidade a efetivação da dignidade, isso aqui é um C cedilha, tá bom, pessoal? É que às vezes parece um S, né? Da dignidade da pessoa humana, beleza? Bom, temos aqui um ponto interessante, isso é o que a gente vai desenvolver sobre direitos humanos. Falou de direitos humanos, a gente tem que falar necessariamente disso daqui, ó, dignidade da pessoa humana. E aí eu quero estabelecer para vocês que a dignidade da pessoa humana, ela não é um direito, tá bom? Ninguém aqui tem direito à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é entendida como um princípio. Para quem não conhece, a dignidade da pessoa humana, inclusive, está presente lá no texto constitucional, no artigo 1º, inciso 3, como um fundamento da República Federativa do Brasil. Mas eu quero deixar essa condição. Dignidade da pessoa humana não é um direito. Ninguém aqui tem direito à dignidade da pessoa humana. O que nós temos, na verdade, é que ela é um princípio. E o que é que isso importa, professor? Importa a condição de que, pelo fato de ela ser um princípio, ela vai ter uma condição valorativa. Ela é um valor que vai mudando no contexto social, vai mudando no contexto histórico-social. Olha, eu posso entender que hoje níveis de dignidade da pessoa humana são idênticos ao que acontecia há 40 anos atrás, há 40 anos, a gente vai verificar que não. Porque foi desenvolvendo a sociedade e aquilo que era digno passou a ser indigno, aquilo que é o novo digno hoje já não seria mais considerado para aquele tempo atrás. Enfim, a gente vai perceber nesse sentido. A sociedade ela evolui e com isso vai evoluindo também o conceito de dignidade da pessoa humana. Eu não vou muito atrás não. Talvez há uma ou no máximo 2 gerações, pessoas apanhavam, né, de palmatória na escola se não soubesse a tabuada. Enfim, a gente tinha ali um conceito que não tornava indigno. Hoje em dia seria indigno, né? Enfim, a gente consegue perceber todas essas compreensões. A dignidade da pessoa humana, ela tem um valor, é um valor que vai mudando de acordo com o contexto. E isso são os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos que garantem essa dignidade da pessoa humana. Eu trago essa condição de mudar de acordo com o contexto, por quê? Porque naturalmente a interpretação sobre os direitos humanos ela não é estanque. Ela vai mudando de acordo com contextos. E, muitas vezes, acontece de contextos de que a dignidade da pessoa humana acaba se relacionando, né, pessoal, ali, acaba se relacionando à mudança na interpretação do próprio direito fundamental, do próprio direito humano. Tudo bem? Bom, volto com vocês para cá. Tenho que indicar que direitos humanos não são divisíveis, eles não se dividem, os direitos humanos são entendidos como um conjunto, essa é a ideia de direitos humanos, tá? De unidade. Além disso, item B, os direitos humanos são universais? São, porque eles são aplicados a todos, mas agora alienáveis de forma alguma. Alienáveis quer dizer que eles se sujeitam à alienação.
Alienar é submeter determinado direito a uma contraprestação. Então, por exemplo, se eu alieno, pessoal, este celular, aqui o que é que eu estaria fazendo? Eu estaria submetendo a uma contraprestação. Estou vendendo, estou alugando. Você não pode vender ou alugar direitos humanos, tudo bem? Falso esse item aí. Aí vem o item C e fala: os direitos humanos são preceitos que consentem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Olha, isso aqui está correto, pois de fato eles estão relacionados à noção de proteção da dignidade da pessoa humana e de fato a gente consegue verificar aqui no item C essa condição. Aí vem lá o item D, que diz que os direitos humanos reconhecem especificamente as obrigações que o Estado tem em relação aos cidadãos. Não reconhece especificamente. O que a gente sabe é que os direitos humanos são limites para a atuação do Estado. E item E, a legislação dos direitos humanos obriga os governos a desenvolver as ações e atividades, porém não os impede de realizar nenhuma atividade, o que a gente vai entender que está falso, né, pessoal? Até porque a gente vai observar que muitas vezes a afronta de direitos humanos também vem ali da inatividade do Estado. Enfim, sexta questão aqui para nós resolvermos, item C de casa, o gabarito a ser indicado, tranquilo, né? O conceito de direitos humanos é um conceito fundamental e eu passo com vocês agora para a análise da nossa próxima questão, que estabelece, pessoal, aqui a noção sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que este ponto é um ponto essencial para a sua prova. Aqui foi cobrada na prova de São José outro concurso público que a Implacável Concursos, né, trabalhou a preparação completa, tivemos revisão de véspera presencial e nós alcançamos uma aprovação em massa. Inclusive um abraço para todos aqueles nossos alunos aprovados, todos os guardas municipais de São José. Aqui temos uma temática que inclusive eu trouxe na revisão de véspera lá do concurso da Guarda Municipal de São José. Diz assim, pessoal: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que determina, aí item A fala, regras de não violência e sustentabilidade, item B, diretrizes de solidariedade entre as nações, item C, padrões de boa convivência entre os povos, item D, os direitos básicos de todos os seres humanos, e o item E, as regras de como os países devem conduzir as negociações políticas sem violência. Bom, para quem não sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também chamada, tá, por DUDE, até colocar aqui para vocês dessa sigla, DUDE, ela traz para nós, pessoal, direitos básicos para todos os seres humanos. É lá que a gente encontra direitos como vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, enfim, a gente encontra essas condições por lá. A gente vai observar que o gabarito da nossa questão deve ser o item D. Não é regra de não violência e sustentabilidade, nem diretriz de solidariedade entre as nações, até porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos está relacionada ali aos seres humanos, tudo bem? Padrões de boa convivência entre os povos, regras como países devem conduzir negociações políticas também não está. A gente vai observar que o item D é que deve ser o item gabarito da nossa questão. E aí eu quero aproveitar este momento porque a banca, ela gosta de cobrar, pessoal, exatamente esta pegada sobre a natureza da DUDE. A gente viu que lá no conteúdo programático fala da DUDE, Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas pegando questões da banca, a gente vai perceber que ela não costuma adentrar muito nas disposições da DUDE, embora você tenha que conhecer os 30 artigos que a compõem. É bem simples, tá? Uma leitura focada naqueles artigos e repetitiva vai fazer com que você conheça todos eles. Mas o que você precisa saber também é de todo esse background, de toda essa condição de disposição sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos importantes, tá bom, pessoal? Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos aqui tratar. Esta revisão, ela vai ser fundamental para que você encare a noção da Declaração dos Direitos Humanos. Deixa eu só colocar aqui, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUDE, dos Direitos Humanos, a famosa DUDE, e eu quero apresentar para vocês alguns pontos importantes, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, é a sua condição jurídica, a sua existência. A DUDE é uma resolução, é a resolução 217A da Assembleia, deixa eu só colocar assim, ó, 217A, não, deixa eu colocar maiúsculo mesmo, que é do jeito que está lá. 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas. Geral das Nações Unidas. Bom, esta é a condição jurídica da DUDE. E sabe o que é interessante para todos nós, pessoal? Unidas. Sabe o que é interessante?
É porque já vi questão de prova perguntando se a DUD ela vai ser aprovada como equivalente à emenda no Brasil ou como equivalente à norma supralegal. Só que eu quero trazer para vocês um contexto melhor, tá bom? É uma resolução 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 1948, de 1948, tá bom? Vou deixar esse ponto aqui para vocês. E eu quero estabelecer para vocês o seguinte, que ela é, pessoal, uma resolução. A DUD não é um tratado internacional, ela é uma resolução. E aí eu quero trazer para vocês, então, a seguinte perspectiva. Se ela não é tratado internacional, então ela pode ter sido aprovada como equivalente à emenda constitucional ou como equivalente à norma supralegal? Claro que não, tudo bem? A DUD não é tratado internacional, ela é uma resolução. Professor, então, quer dizer que ela não integra o nosso ordenamento jurídico brasileiro? Exatamente. Ela é, pessoal, o que nós no direito internacional chamamos de soft law. Não sei se vocês já ouviram. Soft law, que seria o quê? Uma lei, sim, é uma lei leve, né? Uma lei que não tem muita relevância de vinculação. Soft law por essa condição, embora as disposições da DUD elas sejam essenciais para todos nós. Mas isso é fundamental. Outro ponto interessante que já foi cobrado em prova é o contexto histórico. O contexto histórico da DUD é o seguinte, pessoal. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que encerrou em 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, criaram, por meio de um tratado internacional, as Nações Unidas, a ONU, que foi na Carta das Nações Unidas. Por sua vez, a ONU, em 1948, 3 anos após, ela foi lá e aprovou a resolução número 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovando assim a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O contexto histórico é o pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Este contexto histórico ele não pode ser esquecido por nós. E aí a gente vai observar que na Segunda Guerra Mundial muitas atrocidades foram cometidas, né? A gente sabe que o nazismo como um todo, ele nasceu ali na Segunda Guerra Mundial e acabou, né, na Segunda Guerra Mundial. E esta condição, pessoal, acaba trazendo ali o contexto histórico para a aplicação e criação da ONU, que por sua vez criou ali a Resolução 217A, trazendo diretrizes básicas que todo ser humano precisa para ter uma condição de dignidade, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então a DUD se encaixa exatamente nesse contexto, tudo bem? O contexto histórico é o pós Segunda Guerra Mundial. E aí agora eu quero trazer para vocês o seguinte, se a DUD não é um tratado internacional, pessoal, a gente vai perceber que ela não possui força vinculante, tudo bem? Eis um ponto interessante. Quer dizer que ela não obriga, ela é apenas uma norma de sugestão. E aí a gente vai perceber que essa norma de sugestão, ela não vai obrigar, mas ela foi acatada pelo direito brasileiro. Sabe por que eu entendo isso? Porque se você pegar o texto da DUD, ler, é basicamente o texto do artigo 5º da Constituição. Faça essa análise de comparação. Você vai encontrar ali muitas diretrizes que estão no artigo 5º da Constituição. Então, este raciocínio ele acabou sendo incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, à própria Constituição Federal Brasileira, mas não tem força vinculante o documento DUD. Ele tem uma força estrutural política muito fundamental para nós, mas não tem uma força jurídica interna aqui que acabe vinculando, tudo bem? Além desse ponto, eu quero estabelecer aqui para vocês, pessoal, a estrutura da DUD, tá? Estrutura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 30 artigos. Esses 30 artigos são bem simples, você tem que fazer uma análise literal sobre eles, porque acabam sendo fundamentais para todos nós. Além disso, nós vamos verificar que apresenta direitos civis voltados a uma noção de liberdade, assim como os políticos que também são voltados a uma noção de liberdade, econômicos voltados a uma noção de igualdade, sociais e culturais também voltados a uma noção de igualdade. A gente encontra direitos que são chamados como de primeira geração, são os direitos de liberdade, e a gente encontra também uma condição relacionada aos direitos de segunda geração, voltada à noção de igualdade, tudo bem? Então, aqui uma breve recapitulação sobre qual é a natureza da DUD. Ela não é tratado internacional logo no Brasil. Ela não é equivalente à emenda nem equivalente à norma supralegal, o que ela é uma resolução.
que não possui força vinculante, porém, ela traz sugestões importantes que foram acatadas e inseridas no texto do artigo 5º da Constituição. Muitas das disposições do artigo 5º foram estabelecidas por meio das disposições da DUD, tudo bem? E aí, pessoal, para a gente passar agora para a resolução das nossas questões, vem cá comigo, por favor, para a gente analisar essa nossa 8ª questão. Diz assim, tá, ó. No que diz respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar. Item A. Após a Revolução Francesa, foi proclamada em Paris em 10 de dezembro de 1948, enfatizando exclusivamente os principais lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, Revolução Francesa foi muito, mas muito antes, né? Então, aqui eu não vou nem falar nada, tá falso o item A, tá? Seu professor de História ficaria muito triste se você o marcasse, item A tá fora. Item B. Após os reflexos da Segunda Guerra Mundial, foi proclamada na Inglaterra, em 10 de dezembro de 1948, uma resolução a ser alcançada por todos os países do mundo. Bom, pessoal, a gente vai observar este ponto, mas o seguinte, tá? Foi proclamada na Inglaterra, a gente vai verificar que não. Aí vem lá o item C. Após o contexto histórico de duas grandes guerras mundiais, foi proclamada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, como uma norma a ser alcançada por todos os povos e nações. Item D. Após as consequências da Primeira Guerra Mundial, tá errado. E item E fala após o contexto histórico de duas grandes guerras mundiais, foi proclamado na Inglaterra, no caso ela foi proclamada em Paris, tudo bem, pessoal? Aqui em 10 de dezembro de 1948, como uma norma a ser alcançada por todos os povos e nações. Essa é a disposição que nós devemos encarar para cá. Item C. Promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e aí, no caso em específico, lá em Paris, assim então nós temos todo o contexto histórico a ser desenvolvido para cá. Tudo bem? Passo em frente com vocês agora para a nossa 10ª questão. A nossa 10ª questão acaba sendo até mais simples. Ela nos traz aí a condição seguinte, pessoal. Pede para que marquemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma conquista muito importante da nossa história. Delineia os direitos humanos básicos e foi adotada pela Organização das Nações Unidas em qual ano? Bom, 1948. Logo após a Segunda Guerra Mundial. 1945 foi criada a ONU, 3 anos após foi aprovada a resolução, né, relacionada à criação aqui da Organização das Nações Unidas, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a resolução número 217A. Tudo bem? Então, item é o gabarito aqui a ser assimilado. Com essas informações, então, chegamos ao ponto final desta nossa aula de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Digo para vocês que foi apenas a nossa primeira aula de uma semana gratuita de revisão aqui na Implacável Concursos. Para que possamos manter todos esses projetos vivos por aqui, eu preciso muito do seu like. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que é que você achou da aula. De fato, pessoal, isso vai aumentar o engajamento e com mais engajamento a gente vai conseguir garantir mais conteúdo gratuito. Não perca a oportunidade, preços promocionais para o curso da Guarda Municipal de Itajaí, você consegue buscar aqui no link da descrição, entra no grupo do WhatsApp, não se esquece, tá? Nós teremos revisão de véspera presencial implacável e você não pode perder a oportunidade, as vagas elas são limitadas e elas costumam se encerrar rápido, porque o pessoal já sabe da fama da Implacável e por isso o pessoal já tenta se antecipar, se antecipe porque a gente ainda tem vagas, mas é por pouco tempo, tá bom? Então corre e não perde tempo. Além disso, quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Mais uma vez, deixo meu Instagram à sua disposição, qualquer dúvida já sabe. Manda mensagem lá no meu direct, assim como também você vai encontrar lá no meu Instagram outros convites de aulas gratuitas como esta que estou aqui hoje com vocês no canal da Implacável Concursos. Pessoal, então essas são as considerações que tinha que trazer aqui para vocês. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite. A gente se encontra em outras oportunidades. Não percam, todos os dias desta semana, até segunda-feira, se eu não me engano, nós teremos aulas, tá, voltadas para o concurso da Guarda Municipal de Itajaí, disponibilizadas gratuitamente aqui no canal da Implacável Concursos. Mais uma vez, não esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade por aqui. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!